chegou cedo aqui para acompanhar a chegada do Flamengo aqui, o hotel na Zona Sul de São Paulo. Mas o Flamengo aterrissou em São Paulo às 5 horas da tarde, praticamente em ponto. Saiu num ônibus da pista direto para fora, não passou pelo saguão do aeroporto. Aliás, eram 3 ônibus do Flamengo, levando diretores, funcionários e os jogadores. Então é uma comitiva bem grande do Flamengo que chegou aqui no hotel e foi recebido por um grupo maior de torcedores, né? Porque os jogadores passaram por aqui e foram direto jantar. Então eles jantaram muito cedo, por volta de 6h30, e acredito que vai ter aquele lanche, né, de ceia um pouquinho mais tarde para poder fechar a noite. Na programação de amanhã não tem nenhuma atividade, evidentemente, só tem café da manhã, almoço, e só saem daqui direto para o jogo, direto para o estádio para enfrentar o São Paulo nessa partida decisiva, né? Lembrando que a questão do Arão não deve jogar, o Gustavo Henrique deve fazer a parceria com o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio que deu coletiva daqui a pouquinho, né? Que deu coletiva hoje de manhã no Nido Urubu, e daqui a pouco a gente vai pegar e ouvir um pouquinho do Rodrigo Caio. E uma questão que tem sido bastante burburinho aqui entre os torcedores, apesar de não ter a ver com o jogo do São Paulo, essa partida decisiva, é a questão do Rafinha, né? O Rafinha que deixou o Flamengo, foi para a Grécia e tem essa questão de querer voltar a jogar no Brasil. Ele quer encerrar a carreira dele no Coritiba, né? O clube que o revelou, mas isso só em 2023, segundo a avaliação dele. E voltar para o Flamengo parece que está tudo bem encaminhado, que ele teria acertado os valores com o Flamengo e seria um reforço com um contrato de 1 ano até final de 2021. É claro que uma sequência de jogos decisivas, como foi agora, né, jogando contra o Inter, agora contra o São Paulo, essa relação para negociação deu uma esfriada, mas provavelmente, né, independentemente de qual seja o resultado do jogo contra o São Paulo, essa conversa com o Rafinha deve ficar mais forte. Bom, no aeroporto tinham poucos torcedores, acho que até foram driblados, tinham cerca de 10. Aqui o grupo já foi maior, mas está ficando mais tarde, choveu aqui em São Paulo, esse grupo vai dispersando e conseguiram tirar algumas fotos. O Thiago Maia foi um jogador que veio até o vidro, fez uma selfie ali e voltou lá para dentro do hotel. Jogadores, claro, estão se resguardando, mas a confiança da torcida é impressionante. Parece que é aquele jogo que ninguém vai sofrer. Ninguém vai sofrer antes, né? Que durante todo mundo sofre, né, Karine? Verdade, futebol é assim. Antes tem a festa, passa aquela energia e durante, realmente todo mundo fica ali naquela agonia. E depois, se realmente se tornar campeão brasileiro, aí é só festa e comemoração. Muito obrigada, Ale, pelas informações. Valeu, Karine. Um abraço para você. Abraço, tchau, tchau. Gostei de ver, ele se preocupou em arrumar a roupa, tudo ali para ficar à altura do nosso PC. Ele falou, o Alê, do Rodrigo Caio, que ele falou hoje com a imprensa. Já vamos ouvir então o que ele disse sobre a decisão e também sobre o trabalho do Rogério Ceni. Primeiro, uma grande oportunidade, né? Nós trabalhamos a nossa vida por isso, pelas oportunidades em poder conquistar um campeonato tão importante como é o brasileiro. E esse sempre foi meu sonho, sempre foi meu objetivo principal. Independente do adversário, meu objetivo sempre é ganhar. Todos sabem da história que eu tenho no São Paulo. Tenho um grande carinho e admiração pelo clube, porque foi ele que me deu a oportunidade em começar a jogar futebol, que sempre foi meu sonho. Então, gratidão, mas hoje visto a camisa do Flamengo e para mim é um orgulho imenso e uma satisfação em poder representar essas cores. Então, para mim é gratificante e espero que possamos fazer o nosso melhor, que conseguimos fazer um grande jogo para que a gente consiga mais uma vez o título brasileiro. Vem fazendo um grande trabalho, onde vem tirando o melhor de cada jogador, que eu acho que isso é o mais importante. Um treinador que, por mais que seja jovem, mas é um treinador que conhece muito bem, que é muito experiente nesses momentos de você poder tirar o máximo do jogador, e eu o conheço muito bem. Então, acredito que ele vem fazendo um grande trabalho no Flamengo e a gente espera que ele permaneça por muito tempo. A gente sabe a dificuldade que é essa mudança de treinador,
porque isso aí, de alguma forma, nos atrapalha muito nesse ano. Nessa temporada foi muito difícil para nós, porque tivemos algumas mudanças e isso acaba afetando muito os jogadores e a equipe. Então, a gente espera que a gente possa terminar essa temporada com chave de ouro, que ele possa permanecer por muito tempo conosco e que juntos conseguimos construir uma linda história aqui no Flamengo. Imagino também a ansiedade do Rodrigo Caio nas 3 partidas anteriores contra o São Paulo. Ele ficou fora, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileirão. Ele estava machucado e não jogou, e agora tem essa decisão pela frente. Foi o grande problema da temporada dele, né? Ausências em momentos importantes, tem, se não me engano, 19 jogos no Brasileirão. É um número baixo, né? Para um atleta tão relevante, assim, titular absoluto, jogando praticamente metade das partidas da equipe no campeonato. Bem ou mal, claro que não se compara à idolatria do Ceni, mas ele também tem uma história do outro lado, né? E saiu mal de lá, né? Apesar dos valores terem sido muito bons para o São Paulo, ele estava em baixa naquele momento, né, da negociação. Mas para mim, jogadoraço. Quando a gente fala de mercado brasileiro, na função de zagueiro, pouca gente rende mais do que o Rodrigo Caio. Acho que cabe essa ressalva da inconstância no que diz respeito à permanência dentro de campo, né? Nos jogos, né? A fugir das lesões. Mas foi um ano bem pesado para quase todo mundo, né? Então, eu acho que para todo mundo. Por exemplo, aqui tem os trabalhos que desgarram, né? O trabalho do Inter com o retorno do Abel é impressionante, é fora da curva. O trabalho de recuperação do Fluminense com o Marcão na reta final é bem impressionante. Era regular com o Odair, sim, mas depois que oscilou, talvez não tivesse expectativa de bater lá em cima, brigando por fase de grupos, e está batendo. Então a gente viu alguns escaparem, por mais que o normal tenha sido, sim, sofrer um bocado dentro da temporada 2021. Né? E ele falou também em relação ao Rogério Ceni. Daqui a pouco a gente já vai mostrar as imagens da torcida do Flamengo dando apoio, aqui no Rio de Janeiro ainda. Teve aglomeração, a gente só espera, né, que a maioria estivesse de máscara, a gente fica sempre nessa torcida. Sempre fica na torcida para ver imagens do pessoal de máscara, né? Enfim, a gente está ainda no meio de uma pandemia. Mas falando do Rogério Ceni, eu queria passar essa bola para o PC. O Rogério, ele vai em busca do maior título da carreira dele, como treinador. Porque como jogador ele tem bastante experiência do lado do São Paulo, mas como treinador ele ainda está amadurecendo. No Fortaleza, ele conquistou um campeonato brasileiro da Série B em 2018, conquistou também 2 campeonatos cearenses em 2019 e 2020 e ainda uma Copa do Nordeste em 2019. Mas falta aquela coroação, PC, de um time grande. E agora ele está com esse desafio na mão. O Rogério, caso o Flamengo conquiste o título brasileiro amanhã, os precipitados dirão que o Rogério já é um técnico pronto. Não é. O Rogério é um técnico em formação. E esse trabalho que ele está desenvolvendo no Flamengo mostrou muito isso. Ele chegou com um olhar, com uma ideia, e aos poucos ele foi mudando a sua ideia, ele foi se impondo mais, porque evidentemente o técnico que sucedeu o Jorge Jesus, primeiro o Domenech, e depois o Rogério, ele sempre vai ter a imagem, a sombra do Jorge Jesus. Agora, o Rogério é um técnico com ideias muito interessantes para o futebol e altamente promissor. Você observou muito bem, é um técnico em construção. Ele não pode ser colocado na mesma prateleira de outros técnicos em atividade no futebol brasileiro. Quem é que está brigando com o título, com o Flamengo pelo título? É o Internacional, treinado pelo Abel. O Rogério está na mesma prateleira do Abel? Evidentemente que não. Conquistando um título brasileiro amanhã, ele reduzirá essa diferença, mas ele ainda tem muita coisa para ser vivida no futebol. Só que essa última parte do trabalho dele diante do Flamengo, e eu considero o jogo contra o Ceará e depois o jogo contra o Sport, 2 divisores. O jogo contra o Ceará, o Flamengo foi muito mal, especialmente no primeiro tempo. E o jogo contra o Sport, você reencontra um Flamengo intenso, competitivo e criativo. Esse trabalho, na sua segunda parte à frente do Flamengo, é um trabalho com muita consistência, Karine. Exatamente. Bom, agora a gente vai seguir, como eu prometi, vamos mostrar as imagens ainda no Rio de Janeiro do Flamengo se despedindo, ganhando aquela energia. Tá aí as imagens, então, diretamente do Ninho do Urubu, imagens que aconteceram ainda à tarde. O molequinho, que figura, né? Devia estar ali nos ombros do pai, sendo carregado. Aí o pessoal com aquele bandeirão clássico, que a gente normalmente vê nos estádios, mas infelizmente, nesse momento que a gente está passando, ainda não é possível. Mas olha só, o torcedor não se aguenta, Rafael Rezende.
espero só que todo mundo possa colocar sua mascarazinha para pular ali. É só isso, né? Fico nessa torcida sempre. Não é a realidade, não é o ideal. Mas pensando nessa estritamente energia... com relação ao ganho, né, a motivação, eu acho que é evidente. Assim. O jogador se sente abraçado. Não é que isso faça diferença entre ganhar ou perder o jogo. Você tem muita coisa por trás somada a essa questão, né, da parceria, da presença do torcedor. Mas com certeza o jogador sente. Né? Aconteceu, a gente viu as imagens do apoio da torcida. No Rio de Janeiro, teve também apoio da torcida que ainda estava no hotel, a gente viu no ao vivo do Ale Oliveira. O torcedor, ele está ansioso, não vai dormir. Praticamente não vai dormir e é compreensível isso, né? Vamos dar uma olhada no campinho do Flamengo, na provável escalação, e depois a gente vai mostrar também a provável escalação do São Paulo. Tá aí, portanto, Hugo Souza no gol, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz, Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Vou passar para o PC. PC, tem a questão do gol. O Diego Alves está fora, o César também e o Gabriel Batista será a outra opção caso aconteça alguma coisa com o Hugo Souza durante a partida. Eu vou roubar aqui o título de um livro do Mário Vargas Llosa, um dos maiores escritores da literatura, especialmente latino-americana, Batismo de Fogo. O Hugo Souza teve o batismo de fogo naquele jogo do turno contra o Palmeiras, lembra? Que era um jogo que o Flamengo teve um surto de Covid na sua viagem à Libertadores, onde disputou 2 jogos no Equador, e de repente chegaram para o Hugo e falaram, olha, você vai ser o titular. Ali foi o batismo de fogo. Cometeu falhas, inclusive num jogo contra o São Paulo, mas mostrou muita personalidade. É a mesma equipe que iniciou a partida contra o Internacional no último domingo. E tem um detalhe, né, Rafa? A gente sabe exatamente como o Flamengo vai jogar amanhã. Não tem nenhuma modificação, não tem nenhuma alteração. Isso é muito interessante, porque daqui a pouco você vai mostrar o campinho do São Paulo, Karine, e que tem que jogar diferente do que fez no jogo anterior contra o Botafogo, é o São Paulo. O Flamengo, todo mundo já sabe como vai jogar. Verdade, verdade. Depois do que a gente viu diante do Botafogo, vamos colocar a provável escalação do São Paulo para a gente tentar decifrar isso aí, então. Tá aí no ar para vocês, Thiago Volpe no gol, Diego Costa na direita, Bruno Alves e Arboleda, Igor Vinícius, Luan, Daniel Alves, Tietê e Wellington, Pablo e Luciano. A falta do Reinaldo, portanto, já está praticamente decidida quem vai ficar ali, pelo menos tentando dar essa ajuda, né, para o São Paulo, porque o Reinaldo é um nome muito importante. E o que o PC trouxe é bem interessante, porque que não encarem como algo negativo. Na verdade, você ter um padrão, você ter uma forma de atuar bem definida e que pela qualidade dos jogadores, por o trabalho um pouco mais estabilizado agora do Rogério, se enxerga, que se identifica como o time atua, isso é bom para o Flamengo, né? O São Paulo vem muito modificado, não só nessa questão que o PC cita do que foi o desempenho no jogo contra o Botafogo, mas também na sua estrutura. O Wellington vem para o seu primeiro jogo como profissional, né? Não tem o Reinaldo, mas também não tem o Léo Pelé, ou o Léo, enfim, que é o substituto imediato. Então vem uma mudança com a linha de 3, né? Os 3 defensores, 2 alas e o Tietê permanece na equipe, mas no setor de meio campo. É um São Paulo bem diferente. A tendência, inclusive, de aproveitamento do São Paulo com o Crespo é de uma equipe com 3 zagueiros. Só que eu não sei se vai ser tão simples, assim, falando de mercado, de projetar esse São Paulo com o elenco que existe hoje. Por característica, assim, o que ele exige da equipe, né? E isso vai ser o grande desafio, assim, equilibrar as ideias do Crespo ao que é o elenco atual do São Paulo. Mas o desenho pode ser muito próximo a esse que já vai a campo amanhã. E o que vale essa possível vitória diante do Flamengo? Vamos colocar, então, a reportagem do GE. Globo, que eu quero ouvir o PC também em relação a isso. São Paulo está querendo uma vaga direta para a Libertadores da América. Tá aí, ó, dinheiro extra e mais tempo para Crespo. O que vale ao São Paulo a vaga direta na Libertadores. Precisa vencer o Flamengo para não correr o risco de entrar nas fases preliminares. A gente chama de primeira fase, PC. E tem o... deixa eu dar o valor, inclusive, tem um valor que é interessante, né? O valor é muito bom, Dindim. A primeira já começou, ele entra na segunda. Sim, entra na segunda, exatamente. Mas é preliminar. Enfim. É preliminar, tá certo, tá certo. Ó, Dindim, se o São Paulo vencer o Flamengo,
garante 13,6 milhões de reais em caso de classificação direta. É bom, hein? Imagino que seja, né? Nunca vi a cor desse monte de dinheiro na minha frente. Não, o que é bom é. Agora tem um detalhe, né? O São Paulo, o Rafa fez uma observação muito